Olá pessoal, hi guys, how are you? I'm fine, thanks. Estamos começando mais um curso do ETEC Idiomas oferecido pelo IFNMG. Iremos estudar hoje os principais tópicos da lição 8 do seu livro didático. E antes de começarmos, vamos verificar os objetivos da aula de hoje. Então, como os objetivos de hoje são reconhecer o léxico relacionado à alimentação, identificando na sua forma escrita e oral. Vamos distinguir substantivos contáveis de substantivos incontáveis, elaborando uma lista de itens de alimentação. Vamos também compreender estrutura de sentenças com o verbo there to be, verificando itens de alimentação disponíveis. Vamos também perguntar e falar sobre quantidades utilizando os quantifiers some, any, much, many, a lot of, a bit of, a little e a few. Normalmente, falar sobre comida é algo prazeroso. Eating, ainda mais. Afinal, quem não gosta de uma yummy meal, uma alimentação bem gostosa? É sabido que nem todo mundo gosta de cozinhar, seja por preguiça ou por falta de habilidade. O que ninguém pode negar é que todos nós precisamos nos alimentar e, por isso, comida e bebida não pode faltar em nosso dia a dia. Então, muito menos nas nossas shelves, nas nossas gavetas. Você já deve ter tido a felicidade de abrir a fridge, a geladeira, ou cupboard, o armário, e encontrar a very tasty food. Mas, para que todos esses momentos de felicidade como esse sigam acontecendo, é necessário manter sua supermarket list sempre atualizada e ir às compras quando necessário. Nessa aula, você será apresentado a um vocabulário relacionado à alimentação. Também verá como determinar as quantidades dos alimentos em língua inglesa. E com isso, perceberá que este processo de quantificar os alimentos difere bastante da forma como fazemos em língua portuguesa. Então, desde já, saiba que as opções para fazer isso são bastante variadas. Então, além disso, você verá como perguntar e responder sobre quantidades relacionadas à comida. Então, aproveite ao máximo essa aula, pois quando estiver hungry, provavelmente precisará fazer uso das palavras e estruturas que estão sendo aqui apresentadas. Carly está conferindo o que tem nas shelves da fridge e nos cupboards. Então ela parece estar starving, faminta. Enquanto isso, Rosa a observa com um certo estranhamento. Então acompanhe a conversa das garotas e perceba como seus hábitos alimentares são diferentes. Então acompanhe no tópico 2, What's in the fridge? Então no diálogo que você acabou de ler, Rosa e Carly falam sobre o que precisam comprar no supermercado. Então a seguir, você verá quais desses itens são contáveis e quais são incontáveis. Em língua inglesa, os substantivos são classificados como countable, contáveis, ou uncountable, incontáveis, que se refere à possibilidade ou não de certas substâncias e objetos a serem contados. Nessa aula, você verá os substantivos relacionados à alimentação. Então, o que chamamos de uncountable nouns, substantivos incontáveis, refere-se a substantivos que não podemos separar em unidades isoladas. Então, portanto, não podemos quantificá-los. Então, este é o caso de coisas no estado liquid, líquido, paste, pasta, powder, pó e grain, grão. Por exemplo, não é possível dizer two milks, 2 leites, pois se trata de um liquid. Da mesma forma, não é possível dizer one peanut butter, uma manteiga de amendoim, one sugar, um açúcar, ou 3 cereals, 3 cereais, por se tratarem de paste, pasta, powder, pó e grain, grão, respectivamente. Então, para especificar a quantidade desses produtos, basta que façamos referência às embalagens ou recipientes que os comportam. Portanto, não dizemos 2 milks, mas é possível dizer 2 glasses of milk, 2 copos de leite. Da mesma forma, não podemos dizer one peanut butter, e sim one jar of peanut butter,
um pote de manteiga de amendoim. Então, seguindo o mesmo raciocínio na língua inglesa, não dizemos one cereal, mas sim 3 balls of cereal, 3 tigelas de cereais, por exemplo. Como você deve ter percebido nos exemplos anteriores, quando se trata de substantivos incontáveis, não pluralizamos o substantivo em si, milk, peanut butter or cereal, mas a medida ou embalagem que ele se encontra. Então, existem diversas formas de se determinar as quantidades dos substantivos incontáveis. Então, acompanhe a seguir algumas delas no tópico 3.2, Packages and Containers, no seu livro didático. Além dos substantivos relacionados à alimentação, outros itens também são considerados uncountables, como money, music, luggage and furniture. Com este conteúdo, é possível que você consiga mencionar alguns uncountable nouns. Vamos ver a seguir os countable nouns. Todos os substantivos considerados countable seguem as regras de formação do plural que você conheceu na lesson number 2. Então, alguns substantivos uncountable podem se apresentar na forma de plural, tornando-se assim countable. Isso acontece quando esses substantivos adquirem um novo significado. Então, observe alguns exemplos a seguir. Vamos lá? Então, nós temos uncountable use. Nós temos aqui chicken is delicious, carne de frango é uma delícia. Countable use, I need 2 chickens, please. Eu preciso de 2 galinhas, por favor. Então, it's practice time. Faça a atividade What's in the fridge para revisar o nome de algumas comidas e ficar por dentro do que tem na geladeira de Carly. Na Activities Christine's Shopping List, você terá a oportunidade de reforçar o seu conhecimento quanto aos substantivos contáveis ou incontáveis. Então, você deve ter percebido que, baseado no diálogo inicial da aula, Carly loves junk food. Então, possivelmente você já ouviu essa expressão. Junk food refere-se a comidas não muito nutritivas. Então, diferentes de sua roommate, Rosa parece ser um pouco mais preocupada em manter uma alimentação saudável. Então, outra coisa que você poderá ter percebido ao longo da conversa entre as duas personagens foi que quando Carly e Rosa queriam dizer o que tinha ou o que não tinha no sentido de haver, nas suas fridge shelves ou cupboard shelves, elas usaram o verbo there to be. Então, esse é o tópico que abordaremos a seguir. Quando queremos dizer que existe ou não alguma coisa, utilizamos o verbo there mais o to be. Então, veja a fala de Rosa ao tentar convencer Carly de que há comida suficiente em casa. Vamos lá ver no slide. Nós temos aqui there are some potatoes and a few eggs, and there is an orange cake. There are some oranges and lots of strawberries. Quando estamos nos referindo a countable nouns no singular, usamos there is. Se o substantivo estiver no plural, usamos there are. Se o substantivo for uncountable, também usamos there is. Então, acompanhe-nos alguns exemplos a seguir. Então, nós temos aqui, no singular, there is an orange cake. Tem ou há um bolo de laranja. No plural, nós temos there are lots of strawberries. Tem ou há muitos morangos. Quando o substantivo está no singular, orange cake, usa-se o artigo a ou an, ou ainda o numeral one. Caso o substantivo esteja no plural, strawberries, você pode utilizar os numerais ou algum quantifier, como lots of, por exemplo. Os quantifiers serão estudados no decorrer desta aula. Então, caso você queira dizer que não há alguma coisa, você precisará de uma frase negativa. Então, para isso, você só precisa colocar a partícula not junto ao verbo. Então, observe na ilustração a seguir o que Dub e Rosa ainda não colocaram no carrinho. Vamos lá? Então, nós temos singular, there isn't a carton of juice and there isn't a box of pizza. In the plural, nós temos there aren't 2 cartons of juice, there aren't
8 boxes of pizza. Como você talvez já tenha se acostumado, através da experiência com os outros tempos verbais, nas frases interrogativas sempre há uma mudança na ordem dos elementos da frase. Então, no verbo there plus to be, mais to be, a flexão correspondente ao to be, ou seja, is, are, precede o there. Short answers também podem ser utilizadas para uma resposta curta, de sim ou não. Vamos ver no slide? Então, nós temos aqui o uso do is there. Percebam que houve uma inversão. Nós temos a resposta curta, yes, I'm sorry. Yes, there is. Yes, there is. No, there isn't. E nós temos aqui a interrogativa, né, com there are, houve a inversão. Are there boxes of pepperoni pizza? Yes, there are. Resposta curta. E também no, there aren't. No caso, a resposta negativa. Analisando as frases, pode-se concluir que se um determinado substantivo pode estar tanto no singular quanto no plural, significa que ele é countable. Então isso acontece porque os uncountable não assumem uma versão pluralizada. Então pratique um pouco na estrutura do verbo there to be na activity Doob's Cart, onde você poderá acompanhar as compras de Doob. Então na activity The Empty Grocery Store, você acompanhará a Rosa tentando encontrar os produtos que deseja. Outras formas de se determinar as quantidades de substantivos serão apresentadas no nosso próximo tópico. Para perguntar sobre quantidades, podemos utilizar duas perguntas: how much, quanto ou quanta, e how many, quantos ou quantas, acrescidas de um uncountable or uncountable noun, plus there to be. How much é utilizado como uncountable nouns e por isso usamos is. How many é usado com countable nouns e neste caso deverá ser usado are. Conforme já foi visto, quando nos referimos a um uncountable noun em uma medida ou embalagem, ele se torna countable. Então nesse caso também podemos utilizar how many. Então vamos ver os exemplos e praticá-los. Então temos aqui how much pizza is there? Quanta pizza, né? Ou existe? How many pieces of pizza? Quantos pedaços de pizza há ou existem? Ao perguntar sobre a quantidade de alguns alimentos, podemos responder utilizando alguns quantifiers. Então acompanhe o conteúdo a seguir para que você possa empregá-los adequadamente. Você já estudou algumas formas mais específicas de determinar as quantidades dos substantivos. Agora, você verá outras maneiras para responder e falar sobre as quantidades. Elas são um pouco menos precisas ao informar o número exato de alguma coisa, mas são muito usadas no dia a dia. É necessário estar atento à maneira como respondemos, pois é preciso considerar se estamos lidando com countable ou uncountable nouns. Para responder dizendo que há muito de alguma coisa, utilizamos a lot of, ou, se preferir mais informal, lots of. Ambas são utilizadas com countable e uncountable nouns. Quem determina o singular ou plural é o substantivo, não o quantificador, a lot of. Então veja a seguir alguns exemplos de perguntas e respostas. Então nós temos how much food is there in the fridge? There is a lot of food. Né? There is a lot of food. How much salt is there? There is lots of salt. How many, substantivo no plural, eggs are there? A lot of. How many strawberries are there? Lots of them. Them se referindo a strawberries. Ok. Ao contrário de a lot of, a expressão a bit of pode ser usada apenas com uncountable nouns e expressa a ideia de que há pouco. Acompanhe os exemplos e vamos praticá-los. How much ice cream is there? How much ice cream is there? There is a bit of ice cream. There is a bit of, né? Aqui, a bit of. How much syrup
is there? There is a bit of syrup. Outra forma de dizer que há pouco de alguma coisa é usar a little or a little e a few. É possível compreender o significado de cada um desses determinantes ao perceber-se a diferença que existe entre eles. A few significa alguns, algumas, com sentido de poucos ou poucas, numa quantidade suficiente. Few, sem o A, também significa poucos ou poucas, mas querendo dizer que a quantidade não é suficiente. Então, ambos são utilizados com countable nouns. E nesse caso, os substantivos devem estar na forma plural. Então, vamos observar os exemplos. Então, nós temos there are a few eggs in the fridge. Então, nesse caso, expressa a ideia de que há o suficiente para as garotas prepararem um bolo. Então, there are few eggs expressa a ideia de que não há o suficiente para um omelete que sirva todas as garotas. Então, a little, né, quer dizer um pouco, um pouquinho de alguma coisa. E assim como a few, também significa uma quantidade razoável. Little significa pouco ou pouca, em quantidade que não é o suficiente. Então, ambos são utilizados com uncountable nouns e, consequentemente, os substantivos só podem estar na forma singular. Quando Rosa está tomando nota de tudo que Carly quer do supermercado, ela diz o seguinte, vamos lá? Ela diz, I don't have money for all that junk food. Então, o que ela quis dizer é, I have little money. Okay? I have little money. Então, outra forma de dizer que tem pouco de alguma coisa é dizer que não tem muito, ou seja, cria-se uma frase negativa. Então, podemos fazer isso usando much e many. Como você já viu anteriormente, usamos much com substantivos incontáveis e many com substantivos contáveis. Então, atente-se para os exemplos a seguir. No exemplo a seguir, nós temos there isn't much water and there isn't much soup. Any é usado em frases negativas e interrogativas, mas com uma diferença fundamental entre ambas. Nas frases interrogativas, any expressa a ideia de algum, alguma, e nas frases negativas tem um sentido de nenhum e nenhuma. Para dizer que não tem absolutamente nada de alguma coisa, usamos any, tanto com countable quanto com uncountable nouns. Então, observe na tabela as sentenças negativas. Então, nós temos there isn't any chocolate pie, no sentido de não há nenhuma torta de chocolate. Nenhuma. Não há torta de chocolate também. There isn't any maionese. Não há nenhuma maionese. Não há maionese. E o próximo, there aren't any sausages. Any, então não há nenhuma salsicha. Veja na tabela a seguir alguns exemplos de frases interrogativas. Então, as frases interrogativas vão agir dessa forma, né? Lembre-se da inversão aqui, do there is there. Is there any tomato soup? Há alguma sopa de tomate? Are there any pineapples? Né? Há algum abacaxi? Também utilizamos some em frases afirmativas para expressar quantidade, tanto com substantivos contáveis quanto com incontáveis. Assim como any, some significa algum, né, alguns, ou alguma, algumas. Então vamos ver no exemplo. Então, there is some butter, there is some sugar. Então, antes do substantivo. Pratique o uso dos determiners e do verbo there to be nas activities breakfast table e the go shopping list. Vamos mudar de assunto e vamos falar de pronúncia agora. Já ouviu falar em epêntases? Epêntases é o nome que damos para a adição de som de vogal, formando assim uma nova sílaba, quando na verdade a vogal não existe. Então, ao pronunciarmos a palavra, em geral a epêntase ocorre no final das palavras. Então vamos ver.
Quando acrescenta-se I antes de S na palavra specialty e specialty, a pronúncia correta seria sem a letra I, specialty, especialidade. A pronúncia de night, noite, como se a pronúncia correta fosse night, né, como no brasileiro. Mais um exemplo comum de palavra onde os aprendizes da língua inglesa costumam fazer o epênteses é steak. Com I no final, a palavra ficando a pronúncia equivocada, seria steaky. Né? Então, a pronúncia adequada das palavras faz com que sua comunicação seja cada vez mais fluida. Não se esqueça de repetir para aperfeiçoar o seu speaking. Então, nessa aula, você acompanhou Rosa e Carly fazendo uma lista de compras e dessa forma pôde conhecer os mais variados tipos de comidas, fruits, vegetables, junk food, dishes, drinks e tantos outros associados ao conteúdo countable e uncountable nouns. Você também deve ter se surpreendido com o fato de haver tantos substantivos que não são countables na língua inglesa. Então, por isso, não se esqueça de que some, any, few, little, a lot of, a bit of e são muito importantes para indicar a quantidade daquilo que você deseja. Então, com as informações dessa aula, você também pode perguntar sobre quantities, usando how much e how many. E além disso, você viu que a epênteses é muito comum de acontecer, mas praticando a pronúncia, isso se tornará menos frequente. Por fim, você estudou um pouco de vocabulário relacionado ao barbecue, um clássico da culinária brasileira. Então, terminamos por aqui, pessoal. Até a próxima na lição número 9. Bye, bye. See you.